dia, professora Joelma. Hoje é dia 8 de agosto de 2020. Nós vamos apresentar no nosso grupo a importância dos movimentos sociais. Vou falar o que são movimentos sociais e quais são seus objetivos. O movimento social é quando um grupo ou uma quantidade certa de pessoas luta por uma causa ou objetivo, normalmente político ou social, tentando fazer algum tipo de mudança. Existem dois tipos de movimentos sociais, o estrutural e o conjuntural. O estrutural que quer conquistar coisas a longo prazo, querendo fazer uma mudança estrutural na sociedade. Um exemplo é os movimentos que lutam contra o fim do racismo. Já o conjuntural surge de uma demanda específica e tem curto prazo. Os movimentos sociais também se encaixam em dois tipos que seriam o da conservação e a transformação. Quando algo está tentando defender, não quer uma mudança, é o movimento de conservação. E já o da transformação quer que algo mude, por exemplo, uma mudança de lei ou uma nova lei. Os movimentos não estão presos a um dos tipos específicos que eu citei. Sendo assim, o movimento pode ser contra o governo, conjuntural e transformista. A ordem pode variar. Eu vou explicar a sociologia nos movimentos sociais. Desde o século XVII, os cientistas apoiados em princípios positivistas viam os movimentos sociais como um fenômeno indesejável, como respostas irracionais e antidemocráticas, provocada pela falta de orientação e autoridade. Já no século XX, as pesquisas sociológicas começam a desenvolver estudos sobre a estrutura empresarial e administrativa dos movimentos sociais. Isso ficou conhecido como teoria da mobilização de recursos, e assim os movimentos se tornaram cada vez mais organizados e diversificados. As análises de orientação marxistas procuram identificar a identidade dos agentes, o tipo de conflito, o espaço e o nível de interesse. Alan Touraine e os movimentos sociais. O sociólogo francês estudou os problemas das sociedades pós-industriais, defendendo a tese de que a sociedade se organiza e se estrutura por meio das lutas sociais. Ao estudar os movimentos de trabalho, em especial a América Latina, Touraine observou que os movimentos sociais se caracterizam por um conflito central, dentro de um certo grupo social que se opõe ao conceito do mercado ou aos poderes autoritários. Ele abordou que os movimentos sociais abordam questões sobre liberdade, projetos de vida e respeito por direitos. Com base nesses critérios, os movimentos sociais poderiam ser classificados como econômicos, políticos, por direitos universais. Os novos movimentos sociais contemporâneos ocorrem em uma realidade política heterogênea, ou seja, a luta dessas classes desdobra em diversidade e reivindicações específicas. Os movimentos sociais, de modo geral, contribuem para a tentativa de ampliar os direitos, estender a cidadania e todos os indivíduos. Eu vou falar um pouquinho sobre o movimento dos índios. O movimento indígena deu origem a partir de vários conflitos de terra, envolvendo o povo indígena contra empresários de agronegócio e produtores rurais. Como minoria na população brasileira, os indígenas nunca tiveram uma voz ativa para buscar seus direitos. Eram vistos como relativamente incapazes e sua cultura era considerada transitória, pois muitos órgãos acreditavam que era apenas um processo até que eles tivessem um contato com a sociedade e se adaptassem com a vida dela. Com isso, conflitos de terra, cultura e sociais começaram a surgir, e foi dessa forma que eles alcançaram a sua voz. Seu objetivo principal era a conservação e delimitação de território, reivindicação como educação, saúde diferenciada, respeito e reconhecimento à cultura, projetos socioeconômicos destinados aos diversos povos, áreas de preservação e fiscalização ao cumprimento de leis e demarcações. Eu vou falar um pouquinho sobre a FUNAI, sobre o que ela representa. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, é o órgão indigenista oficial do Brasil. Foi criado em 5 de dezembro de 1967 por meio da Lei nº 5.371. Após a extinção do Serviço de Proteção ao Índio, que se envolveu em polêmicas de corrupção, genocídio e ineficiência, a FUNAI surgiu no período da ditadura militar. Em meio a um contexto de reforma administrativa, surgiu na sombra do governo, com a intenção de demarcar e proteger as terras indígenas e os nativos. Foi a partir do Estatuto do Índio que regularizou a situação jurídica dos índios e o regime democrático instaurado. Antes dos portugueses, a quantidade de índio que se encontrava no Brasil passava de milhões. Hoje em dia, ocupa-se no Brasil 896,9 mil indígenas, de diferentes 805 etnias. A maior parte das terras e dos indígenas se encontra na região norte. 54% deles se encontram lá. A maioria na Amazônia Legal.
Já na região oeste, se encontra-se 19% das terras deles e dos indígenas. Segundo as FUNAIs, as terras são divididas em quatro. Dentre elas, as terras indígenas tradicionalmente ocupadas correspondem às terras de direito originário dos povos indígenas. As reservas indígenas correspondem às terras que se destinam à posse permanente dos indígenas por meio de doação de terceiros. As terras dominiais, que correspondem às terras de propriedade das comunidades indígenas obtidas de qualquer forma de aquisição do domínio previsto pela legislação civil, e interditadas, que correspondem às terras interditadas pela FUNAI para a proteção dos povos indígenas isolados. Olá, meu nome é Victoria. Eu vou falar sobre o movimento negro. Ao redor do mundo, o movimento negro sempre buscou uma coisa em comum, que é o respeito dos direitos civis da população negra e o combate ao racismo, enraizando até hoje na sociedade. Com diferentes abordagens, cada movimento negro busca a particularidade em fazer parte da realidade de cada país. No Brasil, por exemplo, a luta da população negra gira em torno do reconhecimento do racismo como crime e na dívida histórica dos mais de 300 anos de escravidão e da igualdade de oportunidade e a inclusão social. Olá, meu nome é André e eu também vou falar sobre o movimento negro. O movimento negro ele começou após a libertação dos escravos e eu vou falar baseado nos Estados Unidos e no Brasil. Como ele começou após a libertação dos escravos, eles estavam sendo praticamente jogados, eles eram marginalizados, violentados, e daí começou os primeiros movimentos negros que existiam na época. E mesmo com toda essa luta, com toda essa história, ainda existe o racismo estruturado na nossa sociedade. No Brasil, nós podemos ver através de diversas taxas, como a de desemprego, que é sempre a maioria que está desempregado são os negros, o analfabetismo funcional, renda média, entre outros fatores. Podemos perceber que, apesar de todas essas lutas, ainda tem muita coisa acontecendo, principalmente também com relação à violência policial, em diversos casos relatados por isso. E é isso. Oi, meu nome é Jasmine e eu vou falar sobre o movimento feminista. Bom, primeiramente eu queria explicar o que é o feminismo. O feminismo, ele defende a condição de igualdade entre homens e mulheres na sociedade e o direito de decidirem sobre sua vida tanto individualmente quanto no âmbito político e coletivo. Bom, no passado, ser mulher era simplesmente viver em função de seus maridos. Elas não tinham qualquer autonomia para expor suas opiniões, reivindicar os seus direitos ou decidir sobre alguma coisa. As mulheres eram proibidas de votar, não podiam usar calças, nem trajes de banhos curtos, elas não podiam trabalhar durante a gravidez, nem praticar esportes que na época eram considerados masculinos. Não podiam participar de um júri, nem escolher um parceiro, nem participar das Olimpíadas, entre outras coisas. Tudo o que elas quisessem fazer, elas deveriam ter o consentimento dos homens. Durante a Segunda Guerra, a mulher no mercado de trabalho se tornou mais presente. A partir de então, muitas mulheres saíram na rua com o intuito de reivindicar os seus direitos, que eram assegurados pela Constituição de seus países. Elas lutavam para que os salários de homens e mulheres fossem iguais. Alguns símbolos que marcaram o feminismo foram a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã e o movimento sufragista, que foi um movimento para reivindicar o voto feminino. No Brasil, a precursora do feminismo é a escritora Nízia Floresta Augusta. Na década de 80, com a volta da democracia, as mulheres ganharam muito mais protagonismo no governo com a criação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. E a primeira delegacia da defesa da mulher foi aberta, especializada no atendimento de vítimas de agressão doméstica e de casos de violência contra a mulher. Em 2006, durante o governo Lula, foi sancionada a Lei Maria da Penha, com a intenção de punir casos de violência doméstica. Hoje em dia, mesmo depois de todos esses avanços a favor da mulher, mesmo que tardios, eles representam uma grande conquista de uma enorme batalha. Porém, pelo mundo afora, é necessário, ainda existem casos de violência contra a mulher, assédio, estupro e feminicídio. É necessário que todas as mulheres lutem uma pelas outras e que a humanidade lute por elas. É necessário respeito pela parte de todos, principalmente pela parte dos homens. Devemos criar uma sociedade que seja livre do preconceito, do desrespeito, da opressão. E eu gostaria de falar que a mulher é uma pessoa livre e que homens e mulheres devem ter o mesmo direito. E
É de suma importância que frases como a mulher foi feita para lavar, passar e cozinhar, a mulher é um sexo frágil, a mulher deve ser submissa do homem, sejam tiradas do vocabulário. E frases como o lugar de mulher é onde ela quiser, meu corpo, minhas regras e não é não, sejam enaltecidas na sociedade. Como também vimos ontem, um caso mostrando o entregador de pizza que sofreu um preconceito por causa da sua condição social. Esse ato de preconceito revoltou milhares de pessoas na rede social. Eu também queria falar sobre um caso que aconteceu esse ano, em maio desse ano, que foi o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, que ele foi assassinado por um policial branco durante uma abordagem por supostamente dar uma nota falsificada de $20 em um supermercado. O policial branco acabou matando ele de tanto asfixiá-lo com o joelho. E ele ficou pedindo ajuda e ninguém fez nada. E eu queria falar que o Black Lives Matter é um movimento ativista internacional com origem na comunidade afro-americana que campanha contra a violência direcionada às pessoas negras. Eu gostaria de agradecer a quem assistiu esse trabalho, porque é uma forma de conscientização sobre qualquer tipo de preconceito. Nós só estamos dois aqui, mas existem vários, e é que abracem uma causa, mesmo que você não seja, por exemplo, a vítima da causa, mas que apoiem a causa, porque precisamos de um lugar com mais igualdade, principalmente no Brasil, que é um país totalmente desigual, principalmente quando se fala em relação ao social. Tchau. Tchau. O que é o MTST? O MTST é um movimento que defende o direito de moradia da população e luta pela desigualdade social. O MTST tem como público-alvo justamente aqueles que não possuem moradia, assim os persuadindo a fazer parte do grupo. O MTST surgiu através de outro movimento, o MST, ou o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que funcionava de forma semelhante. A diferença é que em vez de moradia eram terras, ou seja, eles lutavam para que os agricultores de pequeno ou médio porte tivessem a oportunidade de terem terras para cultivar. Então, após o crescimento das cidades, viram que também era muito desigual, como muitas pessoas não possuíam moradia. Então se criou o MTST, o Movimento Trabalhadores Sem Teto. Como o MTST atua? Eles atuam geralmente por meio de protestos e ocupação de imóveis ou de áreas que possuem uma função irregular, uma função social irregular. Com isso, eles invadem essa moradia e disponibilizam para pessoas que não possuem moradia, né? E isso gera muitas críticas, falando que eles são terroristas, que eles atuam de forma ilegal, mas na verdade o pessoal não sabe o que quer dizer função social irregular. Função social irregular quer dizer que o local ele possui uma construção irregular ou então ele está abandonado. Com isso, o pessoal invade e faz dele uma moradia. Além disso, o pessoal critica muito, falando que os presidentes do MTST eles ocupam áreas irregulares e, além disso, cobram aluguel das pessoas que vão entrar no movimento para morar nesses locais. Esse trabalho é possível compreender que a população brasileira sofre muito em questão de moradia, sendo necessário o grupo MTST promova ações ilegais que parte da população tem o direito de ter um lugar chamado de lar. O movimento feminista é um movimento social, político e econômico que tem o objetivo de discutir e lutar por direitos das mulheres. O feminismo luta para que as mulheres deixem de ser vítimas de diversas formas de opressão social para levar a sociedade a estruturas mais justas. Dentre as mudanças trazidas com a Revolução Francesa, veio as mulheres a tomarem consciência das desigualdades a que eram submetidas, e com o tempo começaram a questionar os modelos sociais e lutar para diminuir a desigualdade política e de direitos.
O movimento feminista foi dividido em 3 ondas. Na primeira onda, as principais causas defendidas pelo movimento eram ligadas aos direitos políticos, à liberdade de escolha das mulheres e o direito de usufruir da vida pública. Na segunda onda, a luta pela igualdade social e de direitos se intensificou e as mulheres passaram a questionar todas as formas de submissão e desigualdade que enfrentavam. E na terceira onda, foi caracterizada pela busca de total liberdade de escolha das mulheres em relação às suas vidas. O fim da desigualdade salarial entre homens e mulheres, combate aos diferentes tipos de assédio, como o moral e o sexual, fim da violência contra a mulher, dentro de relacionamentos, violência sexual, assédio moral, violência obstétrica, entre outras. A partir dos anos 70, vários grupos são formados com o intuito de unir os jovens negros e denunciarem o preconceito. Protestos e atos públicos das mais diversas formas passam a ser realizados, chamando a atenção da população e governo para o problema social. O governo brasileiro passa a ter interesse em demonstrar efetivamente o cumprimento das resoluções determinadas internacionalmente pelos órgãos de direitos humanos. E a partir desse momento em diante, são criados programas de cotas raciais, que são ações afirmativas a fim de diminuir as disparidades econômicas, sociais e educacionais entre pessoas de diferentes etnias raciais. O movimento negro começou a surgir no Brasil durante o período da escravidão, como uma forma de se defender das violências e injustiças praticadas pelos seus senhores, Os negros escravizados se reuniram para buscar formas de resistência. O movimento negro no Brasil, ele surge de forma muito precária e clandestina durante o período escravagista. O movimento liberal abolicionista, como foi chamado, ele passa a ganhar força ao passar dos anos, desenvolvendo a ideia de fim da escravidão e do comércio de escravos. Como resultado do movimento, foi promulgada em 13 de maio de 1888 a Lei Áurea, encerrando o longo período escravagista. A população negra inicia então um novo desafio, que é a luta contra o preconceito e a desigualdade social. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto foi fundado em 1997 e é como a versão urbana do MST. O movimento declara que seu objetivo central é a luta pelo respeito ao direito constitucional de moradia. O movimento atua nas grandes capitais do país, onde organiza trabalhadores urbanos na luta por teto. As ações do MTST consistem em ocupar imóveis que se encontram em situações de irregularidade, com o intuito de mobilizar e pressionar as autoridades pela desapropriação desses imóveis. Dados mostrados pelos movimentos mostram que em 20 anos mais de 55 mil famílias conseguiram ocupações. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra é um dos mais importantes movimentos sociais do Brasil, tendo como foco as questões do trabalhador do campo, principalmente no tocante à luta pela reforma agrária brasileira. A formação do MST nasceu na ocupação de terras e tem essa ação um instrumento de luta contra a concentração fundiária e seu próprio Estado. A fundação desse movimento se deu em um contexto político no qual o duro regime militar, que se iniciava na década de 60 do século passado, chegava ao fim, permitindo à sociedade brasileira uma abertura política para reivindicações e debates. O objetivo desse movimento vai além da reforma agrária, estão no bojo das discussões sobre as transformações sociais importantes no Brasil, principalmente aquelas no tocante à inclusão social. A diferença entre o MTST e o MST é que ambos são movimentos por moradia, mas uma luta por terra e outra luta por casa. Conforme mencionamos anteriormente, o MTST pode ser entendido como uma vertente urbana do MST.